Boa noite, 3 de maio de 2020, está no ar o culto online da Terceira Igreja Batista em Itabira. E você que está conectado conosco é nosso convidado para cultuar a Deus junto conosco nessa noite. E eu quero te convidar a orar ao Senhor nesse momento, junto comigo, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e entregando a Ele este culto. Vamos falar com Deus. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado dispensado a nós. E neste tempo, ó Deus, quando estamos passando por um momento difícil, momento este que estamos separados fisicamente dos nossos irmãos, mesmo assim o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem mantido a nossa fé. O Senhor tem nos ajudado a mantermos unidos, mantermos a unidade do corpo de Cristo. E ó Deus, nessa noite estamos reunidos nas nossas casas para cultuar ao Senhor mais uma vez. E nós queremos elevar a Ti o nosso pensamento, queremos expressar diante do Senhor a nossa gratidão, queremos louvar o nome do Senhor e queremos meditar na Tua palavra. Ó Deus, fique à vontade para ministrar o nosso coração e receba o nosso culto nessa noite, pois nós oramos em o nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus para nós darmos uma sequência neste culto nessa noite. Eu quero ler lá em Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 5. E lá está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse texto nos ensina a temermos ao Senhor, a confiarmos nele e a dependermos dele. Que você possa em todo momento estar confiando no Senhor a sua vida. Que você venha reconhecê-lo nos seus caminhos. Que o Senhor esteja junto com você no seu caminho. Que o caminho que você andar seja um caminho que o Senhor vá estar com você. Nós vamos agora passar a palavra aos irmãos da congregação no Engenho, da nossa congregação ali, e os nossos irmãos do Ministério de Louvor vão ministrar algumas canções agora ao nosso coração e nós vamos louvar ao Senhor junto com eles. Louvado seja Deus, agradecido seja o Senhor, porque Deus é bom. Seu amor e sua misericórdia dura para todo sempre. Vamos meditar na palavra do Senhor. No Salmo 118, a partir do verso 1, a palavra fala assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs num lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que vencerei, verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor aos nossos corações nos diz que louvai ao Senhor. E Ele diz que a nossa ajuda, a ajuda que nós precisamos vai vir do Senhor. É melhor você confiar no Senhor do que confiar no homem.
porque Deus tem a vitória que você precisa, Ele tem tudo que nós precisamos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Convido você a ligar o seu pensamento a Deus e a orar ao Senhor neste momento, entregando a sua vida nas mãos dEle, para que Ele cuide de você, para que Ele venha te ajudar, porque no tempo da angústia é Ele que é o nosso socorro, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos neste momento, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui na tua casa. Nós te agradecemos por poder te adorar e te louvar, meu Pai, porque nós somos a tua igreja. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, meu Pai, nós podemos dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas mãos e declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor reina, que só o Senhor tem o poder e o domínio em suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor neste momento e nós pedimos ao Pai, coloque em nossos lábios um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, e nós possamos exaltar aquele que vive, aquele que reina eternamente. Que o nosso coração possa estar firme na tua presença, que a ajuda que nós precisamos no tempo da angústia, ela vem do Senhor Todo-Poderoso, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Receba, Senhor, este louvor, esta oração, receba as nossas vidas diante do teu altar, que a tua vontade venha prevalecer sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, convido você a adorar o nome do Senhor, a exaltar o nome do Senhor juntamente conosco. Nós somos a terceira igreja batista, a congregação do Engenho, e Deus, Ele vai falar ao seu coração, que você possa sentir a presença do Espírito Santo, que mais do que simplesmente cantar, você possa adorar o nome do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é Ele que nos mantém de pé, Ele que mantém a nossa vida, Ele que mantém a sua respiração. E a presença do Senhor possa estar aí onde você está, inundando a tua casa, inundando a tua família, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus aí no seu lugar, em nome de Jesus, porque Ele é santo, porque Ele é o Senhor, porque Ele merece toda adoração, todo louvor. Aleluia! Oh, Tu és santo, aleluia!
seu coração possa ser preenchido com a presença do Senhor. A presença do Senhor nos dá alegria. Nós estamos vivendo momentos de aflição, mas para o seu povo o Senhor tem a paz. Para o seu povo o Senhor tem alegria. Para o seu povo o Senhor tem esperança. Nós temos a palavra que a ajuda que nós precisamos no momento de aflição, ela vem do Senhor. Aleluia, que você possa confiar de todo o teu coração que Deus está escrevendo a sua história. Que Deus, Ele tem sim um final de vitória para você. Um final de vitória para a sua casa, para a sua família. Oh, Ele é fiel, Ele é o Senhor. Ele é santo e poderoso. Aleluia. Oh, aleluia, que o seu coração possa ser cheio da presença. Amém? O Espírito Santo de Deus tenha liberdade aí no seu coração. Em nome de Jesus.
Muito bem, chegou então o momento de meditarmos na palavra de Deus, um momento tão importante quanto os demais momentos deste culto, um momento na qual Deus fala conosco através da sua palavra. E nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que ele tem a dizer. Então, nesse momento, eu quero te incentivar a não deixar que nada venha atrapalhar você de ouvir a voz de Deus no seu coração. E eu quero ler o texto de Juízes, capítulo 7, do verso 1 ao verso 7, que servirá como tema para a nossa meditação. Juízes, capítulo 7, de 1 a 7. E o texto diz o seguinte: Então Jurubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está comigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Meu querido, Deus é o autor da Bíblia e ele colocou as palavras que contém na Bíblia para que pudessem nos ensinar sobre muitas coisas. Por isso nós estamos falando pela terceira vez nos últimos dias a respeito de Gideão. Uma das coisas que Deus quer nos ensinar com o exemplo de Gideão é sobre a nossa dependência dele, a nossa dependência de Deus. Então eu proponho como tema dessa reflexão a nossa dependência de Deus. Para isso, precisamos então definir o que significa dependência. Recorrendo ao dicionário, eu encontrei as seguintes definições. Primeira, estado ou qualidade de dependente, subordinação, sujeição. Segunda, necessidade de proteção, de arrimo. Então, de acordo com o dicionário, a palavra dependente sinaliza o indivíduo que precisa de alguém ou de uma coisa, ou que precisa de alguma coisa, e reconhece esta necessidade ou subordinação. Mas a palavra dependência, na prática, ela pode significar também uma necessidade sem o reconhecimento da mesma. Exemplo, nós somos dependentes de Deus o tempo todo, mas nós podemos não reconhecer isso. Você pode achar que você mesmo é que, com as suas forças, consegue adquirir os bens, as riquezas, o sustento, mas no fundo nós sabemos que é Deus quem nos dá tudo isso, quem nos sustenta. Mas o sentido real mesmo da palavra dependência que queremos tratar nessa noite é a dependência por saber que realmente necessita ou precisa da ajuda de Deus ou da ajuda de outros. Mas nós queremos pensar especificamente naquela pessoa que sabe que
precisa de Deus e reconhece isso na sua vida, reconhece que precisa de Deus sem reservas. Assim, essa pessoa se coloca na dependência de Deus, na dependência confiante de Deus que sabe todas as coisas, aquele que pode todas as coisas e que não falha com a sua palavra, não falha com aquilo que prometeu. Porém, um dos grandes inimigos do homem é a autossuficiência. Podemos chamar isso também de independência ou achar que é independente. A autossuficiência nos faz acreditar que sempre podemos fazer aquilo que precisamos, podemos vencer as nossas batalhas com as nossas próprias forças, que não precisamos de ninguém para alcançarmos os nossos objetivos, tampouco de um ser superior, que nós somos autossuficientes. Alguns acreditam que não precisam de igreja, não precisam congregar, não precisam de outros irmãos. Alguns acham que são melhores que os outros, que ele é suficiente para si mesmo ou para fazer aquilo que precisa. Nós vamos entrar então no contexto do texto que lemos. Enquanto Gideão derrubava os altares de Baal, ele estava ali ocupado com essa missão que Deus havia lhe dado. Os exércitos dos seus inimigos se uniam e se acampavam no vale de Jezreel após avançarem o Jordão. Nota-se que Deus tinha uma missão para Gideão, queria usá-lo para libertar Israel das ameaças dos midianitas, mas Deus, antes disso, queria que a idolatria, a adoração a outro Deus que não era ele, que não era o Deus vivo, verdadeiro, fosse derrubada, fosse parada, fosse extinguida, e que o povo voltasse à adoração para ele, o reconhecimento de que ele é Deus. E enquanto Gideão derrubava aqueles altares, houve então um ajuntamento de inimigos contra Israel. Eles estavam muito perto. Os midianitas haviam se juntado com os amalequitas. Eles eram numerosos como gafanhotos. Gafanhotos em multidões, menciona o texto. Seus camelos eram inumeráveis como a areia da praia. É lógico que aqui foi usado uma hipérbole, uma figura de linguagem com um certo exagero, mas ela apresenta a verdade se nós compararmos os dois exércitos, o exército inimigo com o exército de Israel. Então, o Espírito Santo se apoderou da vida de Gideão, e ele então convocou todos os homens de Manassés, de Aser, de Zebulon, de Naftali. Isso está narrado no capítulo 6, o verso 34 e o verso 35. Gideão queria saber se Deus libertaria Israel através da vida dele. E ele faz então a prova da lã na eira. Ele coloca uma lã, poderíamos dizer um punhado de lã, no tempo. E ele faz uma prova com Deus, ele fala com o Senhor: se a lã amanhecer molhada e todo o terreno em volta amanhecer seco, eu saberei que o Senhor é conosco. E no outro dia, então, pela manhã, a lã estava toda molhada. Diz o texto que Gideão pegou aquela lã, espremeu e ela encheu uma taça de orvalho. E Gideão, então, falou: eu vou fazer uma segunda prova com Deus. E ele disse com o Senhor: permita-me, Senhor, provar o Senhor mais uma vez. Se a lã amanhecer seca e todo o terreno ao redor da lã amanhecer molhado, eu saberei que o Senhor é conosco, que o Senhor está nos enviando, que o Senhor nos dará a vitória. E pela manhã, então, a lã estava seca e todo o terreno ao redor daquela lã estava molhado. E Gideão, então, entendeu que Deus era com eles. Precisamos fazer provas com Deus, mas é preciso ter fé para isso.
Muitas das vezes queremos provar a Deus, mas ficamos receosos dele dar uma resposta desfavorável àquilo que nós queremos, e aí ficamos com medo de fazer aquela prova, o nosso coração vacila, mas Gideão não, ele queria saber qual era a vontade de Deus. Gideão não estava duvidando de Deus fazendo aquela prova, ele já havia se arriscado pelo Senhor quando ele derrubou os altares de Baal. Ele sabia que ao fazer isso, os homens que adoravam aquele ídolo não aceitariam aquela ofensa e poderiam querer matá-lo. De fato, aqueles homens quiseram matá-lo, mas o seu pai o defendeu, dizendo a eles: olha, que Baal, se ele realmente é Deus, que ele contenda com Gideão, porque Gideão derrubou o seu altar. E ali o nome de Deus é exaltado através da vida de Gideão. Mas agora Gideão queria saber exclusivamente sobre aquela batalha. Ele queria saber sobre algo específico. E então ele prova a Deus, ele pergunta para Deus. Quantas vezes nós perguntamos as coisas que precisamos saber para todo mundo, e o único que não perguntamos é para Deus, sendo que Deus tem a resposta para todas as coisas. De madrugada, então, Gideão e o seu exército acampou junto à fonte de Arode. Essa palavra Arode significa tremor, e está lá no capítulo 7, o verso 1, onde o acampamento dos midianitas estava a cerca de 6,5 quilômetros. Então ali estava Gideão acampado com o seu exército, que ele havia convocado de várias tribos, e então o inimigo estava a cerca de 6,5 quilômetros ali perto deles, prontos para a batalha. Gideão tinha consigo cerca de 32 mil homens. Nós sabemos disso quando nós fazemos a conta lá no verso 3 do capítulo 7, texto que lemos. Então, Gideão tinha ali 32 mil homens ao seu dispor. Se nós formos comparar o exército de Israel, 32 mil homens, com o exército dos midianitas, somados aos amalequitas, humanamente falando, seria impossível Israel vencer aquele inimigo. Israel não tinha a mínima chance de vencer aquele inimigo. Era para Gideão ficar bem desanimado, olhando para a multidão do exército do seu inimigo. E aquelas 32 mil pessoas que estavam com ele, eles eram uma quantia muito pequena perto do seu inimigo. Mas com Deus, era possível aqueles 32 mil homens, junto com Gideão, vencerem aquele inimigo, porque com Deus tudo é possível. Mas como o ser humano é inconstante e tem facilidade de confiar em si mesmo, de achar que foi ele que fez, Deus mandou Gideão dispensar alguns homens. Deus sabia que com aqueles 32 mil homens, eles achariam que foi a mão do homem que os libertou. E Deus queria ensinar ao seu povo a necessidade de confiar nele, de depender dele, de se colocar no cuidado dele, do Senhor. E o critério, então, foi dispensar os medrosos, os covardes. Algumas versões falam tímidos. Isso faz uma alusão à fonte de Arode, que era o lugar que eles estavam, que significa tremor. Aqueles que estavam tremendo de medo era para serem dispensados. Uma pessoa com medo não é capaz de fazer nada. Aliás, essa pessoa, ela faz sim, ela faz algo negativo, ela amedronta os outros que estão junto com ela. E o temor, então, implica falta de fé no Senhor. E era indispensável descartar a todos aqueles que poderiam fazer fraquejar os demais
do exército, que poderiam influenciar negativamente a moral dos combatentes, daqueles que realmente estavam prontos para a batalha. E no primeiro estágio da redução do exército, cada indivíduo teve a permissão para voltar para sua casa, se assim desejasse. E cerca de 2/3 do exército desistiram. Mas ainda havia gente demais para o propósito divino. Ainda restavam 10.000 homens. E Deus não precisava de tanta gente para derrotar aquele inimigo. Na verdade, Deus não precisava de ninguém, de nenhum deles. Mas Deus sempre usou as pessoas e Ele queria mostrar que com poucos homens, os exércitos inimigos seriam derrotados. Outra divisão, então, foi feita do exército que havia restado de 10.000 homens. E ali, junto às águas, Deus deu uma ordem a Gideão. Os homens usariam diferentes métodos para beberem a água, e Deus já sabia disso. Aqueles que se ajoelhassem para beber a água seriam despedidos, enquanto aqueles que lambessem a água com as suas línguas, como faz o cão, está narrado no verso 5, esses ficariam no exército de Gideão. Então, o Gideão colocou à parte os que se ajoelharam para beber a água e colocou também à parte aqueles que haviam pegado a água com as suas mãos e lambido a água. Parece que esses últimos, os que lamberam a água com as mãos, se levantaram para bebê-la. Assim, eles estariam preparados para a batalha, caso houvesse um ataque surpresa. A passagem, contudo, não faz um julgamento moral dos dois grupos, aquele que lambeu a água e aquele que se ajoelhou para bebê-la, mas sugere que os meios que foram usados era para reduzir a quantidade das pessoas que participariam da batalha, para que a graça de Deus fosse manifestada de uma forma visível, clara. E a vitória, então, não é para todos, mas é para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que preparam-se para a batalha. Deus, então, agora promete o inusitado, o impossível, o descabido. Ele diz: livrarei a Israel com 300 homens. Com estes 300 homens que lamberam a água. Está lá no versículo 7. Os demais homens foram despedidos, foram mandados voltar para suas casas. E Deus planejou, então, manifestar a sua graça, usando um pequeno exército para derrotar o inimigo de Israel. Você já pensou? Um exército de 32.000 homens, humanamente falando, já era pouco para aqueles inimigos. Imagina agora enfrentar um exército com 300 homens. Seja sincero, se você fosse Gideão, se você estivesse no lugar de Gideão, o que você faria? Você ficaria com medo? Você teria coragem de enfrentar o inimigo? Meus queridos, Gideão, diante dessa situação, provavelmente ele pensou que a probabilidade de vitória era mínima. E provavelmente ele teve medo. No verso 10, Deus fala com ele: Gideão, se você está com medo, desce ao acampamento dos midianitas, que ali você vai ouvir algo que vai te dar encorajamento. Então, apesar de que a ordem de Deus era que eles atacassem imediatamente, Deus fala com Gideão: Gideão, você precisa ser encorajado. Deus certamente compreendeu o temor de Gideão, mas Deus não dispensou Gideão da missão que ele havia dado a ele. Sabe, meus queridos, Deus tem dado uma missão para cada um de nós. E Ele, às vezes, nos dá missões específicas em determinados momentos, missões que às vezes nós ficamos amedrontados, missões que achamos que não somos capazes, que não temos força
para fazer, e às vezes damos 1001 desculpas. Falamos para Deus: Deus, o Senhor mandou eu fazer essa missão, mas o Senhor não me conhece de verdade, o Senhor não sabe que eu não posso fazer essa missão. Ora, Deus, Ele conhece cada um de nós. Se dissermos a Ele: olha, Senhor, o Senhor mandou eu fazer algo que eu não posso fazer, estamos chamando Deus de mentiroso, porque Ele nos conhece e, aliás, é Ele que nos capacita. Ele sabe que podemos realmente realizar aquilo que Ele mandou. Então, Deus não dispensa Gideão da sua missão. Mas, ao invés disso, Deus permitiu que Gideão descesse ali no acampamento dos seus inimigos e escutasse uma conversa que lhe daria confiança. E ele entenderia, então, o seu valor para Deus, o quão grande era Gideão nas mãos de Deus. E o medo, então, dos midianitas, o pavor deles, encorajaria Gideão. Meus queridos, às vezes, ao invés de confiarmos no nosso grande aliado, que é Deus, às vezes precisamos de ver a fraqueza do nosso inimigo para nós criarmos coragem de lutarmos. Não importa o tamanho do nosso inimigo, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, o que importa é o tamanho do nosso Deus. E Ele é maior do que a nossa mente pode imaginar ou possa imaginar. Então confie em Deus. Confie no seu grande amor para com sua vida. Gideão chegou bem no momento que Deus planejara, porque Deus, Ele cuida de cada detalhe, Ele conduz a história. E o homem, então, estava contando o seu sonho, está narrado lá no capítulo 7, o verso 13. Na verdade, em vários momentos da história, as pessoas acreditavam que os sonhos eram uma revelação do futuro, ou muitos dos sonhos eram uma revelação do futuro. Nós podemos ver isso com o faraó sonhando e José interpretando. Então Gideão chega no acampamento e ouve o sonho de um midianita, e aquele midianita sonhara que um pão de cevada batera de encontro à tenda do comandante, e aquela tenda foi destruída por aquele pão de cevada. A cevada era o cereal mais barato da Palestina, e é possível que o seu uso aqui, ou Deus faz aquele homem sonhar aquele sonho para usar esse significado do pão de cevada para destacar a pobreza de Israel, a pequenez de Israel diante do seu inimigo. Israel estava praticamente desfavorecido, estava com um pequeno exército, estava empobrecido, como o contexto do texto nos mostra. E o sonho, então, foi interpretado como a evidência de que Deus estava para usar Israel para destruir o exército dos midianitas. E Gideão, então, tomando conhecimento do temor que bateu no coração daqueles homens, ele adorou ao Senhor e ele voltou confiante ao acampamento da qual os seus homens, seus 300 homens estavam, e ele se fortaleceu e preparou-se para a batalha. Isso está narrado lá no capítulo 7, o verso 15. E Deus então deu a Gideão toda a estratégia para a batalha. Deus falou ao coração de Gideão, Deus deu a ele sabedoria para planejar o que ele iria fazer. Meus queridos, nós também precisamos de ter sabedoria, precisamos da sabedoria de Deus para nós podermos promover as estratégias. E a palavra de Deus fala que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente. Se você está precisando de sabedoria, peça a Deus. Deus então deu sabedoria a Gideão, e ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, em 3 pelotões, e ele então divide aqueles homens de maneira que eles pudessem se posicionar e simular um ataque por 3 lados ao mesmo tempo, levando os midianitas a um
pânico total. Na verdade, Gideão queria criar na consciência deles um sentimento de guerra psicológica, uma espécie de guerra psicológica que eles ficassem apavorados. Está narrado no verso 16. E então Gideão usou chifres de carneiro, a palavra do hebraico choparote, significa chifre de carneiro. Algumas versões traz como buzina, nós poderíamos dizer cornetas, berrantes. Ele usou também cântaros vazios, usou também tochas dentro desses cântaros. Os cântaros eram para esconder as tochas até o momento certo. Gideão queria dar a impressão de um ataque de surpresa, que pegasse eles desprevenidos. O som das buzinas seria um sinal do início da batalha, e o quebrar dos cântaros simularia um ruído das armas, e o inimigo ficaria apavorado. E quando os midianitas então acordassem, porque eles seriam atacados à noite enquanto dormiam, cada um deles pensaria que a batalha já havia iniciado e ficariam em desespero. No meio da noite, então, os midianitas seriam acordados pelo toque das buzinas e, ao mesmo tempo, veriam um súbito irromper da luz dentro das trevas, porque as tochas que estavam dentro dos cântaros passariam a iluminar todo aquele acampamento. Gideão esperava, assim, que com a ajuda de Deus, ele deixaria o inimigo em confusão. Com certeza, meus queridos, Gideão creu no sobrenatural de Deus. Não é possível que um homem com uma estratégia dessa acreditaria que daria certo, e então com 300 homens ele mataria aquela multidão de homens que parecia como multidão de gafanhotos. É impossível que Gideão confiou na força dos seus homens. Ele confiou, certamente, foi na força de Deus, e que aquela estratégia era de Deus, que aquela estratégia daria certo, porque ele já tinha feito prova com Deus, e Deus já tinha dado prova para ele que estava com eles. Por volta das 22 horas, então, Gideão, junto com seus 300 homens, tocou as buzinas e quebrou os cântaros, trazendo então a luz ao acampamento, o ruído como que de armas, e gritaram: espada pelo Senhor, espada por Gideão. E, meus queridos, o exército dos inimigos se tornou a espada de um contra o outro, como está narrado no verso 20 do capítulo 7. O exército de Gideão simplesmente observou como o exército dos inimigos se enchia de pânico, de confusão, e fugia desordenadamente. Eles só observaram a vitória do Senhor sobre os seus inimigos. Nenhum homem teve que tirar a sua espada para derrotar o inimigo. Meu querido, o pequeno exército de Gideão nunca tinha experimentado uma vitória como essa. Uma vitória com as suas próprias forças, semelhante a essa que Deus estava fazendo. Deus queria demonstrar que a vitória dependia não da força, não do número do exército de Israel, mas sim de obediência e compromisso a Ele, compromisso com Ele, compromisso com a sua vontade, compromisso com o seu propósito. Eu quero concluir essa meditação nessa noite, dizendo a você: eu não sei você, mas eu acredito piamente nas palavras que estão escritas. Eu acredito que aconteceu exatamente como está escrito nas palavras deste texto. A vitória dos 300 homens de Gideão foi um sinal para que uma grande campanha acontecesse contra os midianitas. Eles foram encorajados a perseguir os midianitas e os aniquilaram. Eles varreram os midianitas da face da terra. Aqueles que estavam prejudicando Israel, estavam empobrecendo Israel.
estava tornando difícil o sustento das famílias de Israel. Eles foram aniquilados. Deus já tem dado provas mais do que suficiente a nós, há muito tempo, da sua vitória. Vitória contra o pecado, vitória contra a mentira, vitória contra o reino das trevas. Mas cabe a nós obedecermos e dependermos dele, confiarmos nele. E assim o nosso Deus, ele próprio, se encarregará de assegurar a nossa vitória contra o inimigo. Quais são os seus inimigos hoje? É o desemprego? É a desesperança? Qual é o seu inimigo hoje? É a pandemia? É uma enfermidade na sua vida? É uma enfermidade na família? Qual é o seu inimigo hoje? Você pode vencer cada um desses inimigos hoje, obedecendo ao Senhor, confiando nele e dependendo dele, recebendo na sua vida a força do Senhor. Vença então cada inimigo que você possa ter pela força do Senhor. Então que a sua dependência esteja no Senhor. Não dependa do homem, não dependa das coisas, não dependa dos recursos, mas dependa tão somente do Senhor Jesus na sua vida. Afinal, foi Ele que morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida, vida em seu nome, vida porque depositamos a nossa fé nele e o seu sacrifício, o efeito do seu sacrifício é aplicado na nossa vida. Eu te convido então a você curvar a sua fronte e você fechar os seus olhos e você conversar com Deus nesse momento, dependendo dele, confiando nele, reconhecendo que ele é maior do que os seus inimigos, ele é maior do que os seus problemas e com ele você tem a vitória. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Vamos orar então. Ó Deus, nós agradecemos pela tua palavra, porque ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é capaz de transformar a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, que a tua palavra venha produzir em nós uma transformação significativa, relevante, verdadeira, que nós venhamos aprender a confiar no Senhor, que a experiência de Gideão venha nos encorajar a depositarmos no Senhor a nossa confiança, que venhamos ser dependentes do Senhor, porque sabemos que precisamos do Senhor, que se não for o Senhor na nossa vida, nós não podemos fazer nada. Ó Deus, ajude-nos a ver a mão do Senhor em cada detalhe, ajude-nos, ó Deus, a sabermos a vontade do Senhor, ajude-nos, ó Deus, a desenvolvermos as estratégias que o Senhor quer que façamos para podermos atingir os objetivos para o reino do Senhor. Ó Deus, se algum coração nessa noite ouviu a tua palavra, entendeu o recado do Senhor, que o Senhor venha encorajar, que o Senhor venha trazer força a esse coração, para que ele venha se levantar, ele venha orar, ele venha buscar ao Senhor, ele venha crer na vitória do Senhor, que esse coração venha se desprender das coisas materiais, venha deixar de confiar no homem para confiar no Senhor, venha deixar de confiar na sua própria força para confiar no Senhor, porque é o Senhor quem nos fortalece. Ó Deus, ensina-nos a andar conforme a tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a reconhecer o Senhor no nosso caminho. Ó Deus, ensina-nos a viver de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Ó Deus, nós aproveitamos também para orar neste momento pelo nosso país, pela nossa nação. Ó Deus, dê aos nossos governantes as estratégias, dê a eles sabedoria, para que eles venham governar para o bem do povo, para que eles venham fazer aquilo que é a tua vontade, venham ser instrumentos nas tuas mãos. Ó Deus, ajude-nos a passar por essa provação. Ó Deus, nós oramos também pelas famílias que estão com seus entes queridos enfermos neste momento,
que estão passando por situações. Oramos por nossos irmãos que estão enfermos. Ó Deus, entre com a tua providência na vida deles, alcance-os com a tua graça. Abençoe, ó Deus, as famílias que porventura tenham perdido seus entes queridos. Conforta, traz, ó Deus, nesses corações o teu consolo. Traz, ó Deus, o bálsamo do Senhor. Que o refrigério do teu Espírito esteja sobre essas vidas. Ó Deus, ajude-nos a continuar caminhando, a continuar confiando, depositando no Senhor a nossa fé. Ajude a tua igreja a se manter de pé, a se manter unida, a se manter, ó Deus, em oração, em busca ao Senhor, para que possamos vencer mais esse inimigo, um grande inimigo que é a pandemia, mas maior é o Senhor. O Senhor é maior do que aquilo que podemos imaginar e nós confiamos no Senhor. Entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos a Ti a nossa semana, entregamos a Ti a nossa nação e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós estamos chegando ao fim de mais um culto online. Desejamos que você tenha sido edificado, abençoado com este culto. Desejamos a você uma semana abençoada, que você continue confiando no Senhor e sendo cuidado por Ele. Nós vamos ainda louvar ao Senhor, teremos ainda uma canção com os nossos irmãos da nossa congregação no Engenho. Eles vão ministrar ao nosso coração mais uma música. Com essa música nós estaremos encerrados. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por você estar conosco, participando deste culto, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.